Olá, Shalom, graça e paz. Estamos de volta com mais um vídeo da série Assim Diz o Senhor. A nossa série de vídeos ligado às nossas escolas bíblicas, onde surgem perguntas, onde surgem dúvidas, e elas são expostas e nós juntamos tudo isso nesse comentário para expor para cada um de vocês. E um comentário que tem enrolado, um comentário que tem surgido nos bastidores também, nos bancos das classes das nossas escolas bíblicas, é o seguinte: Deus, Jesus e você, ou Senhor. Deus e Jesus, você ou Senhor? O que você acha? O que você pensa a respeito desse assunto? E esse tema é um tema muito polêmico e é um tema assim muito comentado pelo fato de muitas canções, muitos louvores, muitas músicas terem surgido de uma época para cá e usando a expressão você ao invés de Deus, ao invés de Jesus, se referindo a Jesus, a Deus como você. O que você acha disso? O que você pensa a respeito desse assunto? Bom, há uma diferença muito grande em se falar para alguém, por exemplo, Deus e você, entre se falar você e Senhor. Há uma diferença muito grande. Por exemplo, hoje em dia temos vários problemas com relação à autoridade, mas há um tempo atrás sabemos que esses problemas eles não aconteciam, porque os filhos eles aprendiam a respeitar seus pais, os filhos sabiam reverenciar seus pais, e eles se mostravam autoridade, eles eram autoridade sobre os seus filhos. Hoje a própria lei já vem trazendo essa desmoralização, já vem trazendo esse próprio apoio à impressão que dá, essa desmoralização, essa depravação com relação à família, e precisamos tomar muito cuidado com relação a essa perda de autoridade. Mas quando utilizamos a expressão você, nós nos referimos à pessoa comum, simplesmente alguém, um amigo, alguém o qual nós nos referimos à palavra. Mas quando nós utilizamos a palavra Senhor, nós estamos nos referindo a uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que pelo menos é maior que nós. Por exemplo, quando vamos em um tribunal, por exemplo, temos lá um advogado, e sempre chamamos, claro, existe o nome meritíssimo e tal, mas nunca se usa a expressão você, mas sempre a expressão Senhor. Quando, por exemplo, vamos falar juiz, o juiz está lá, o juiz é o Senhor. Então, olhando para esse lado, para essa questão, Deus é o juiz e ele não pode ser chamado de você. Agora, por exemplo, quando olhamos para um advogado, por exemplo, nós sempre nos referimos a advogado como o Senhor. E Jesus, por exemplo, João capítulo 2, verso 1, João aponta Jesus como nosso advogado, um advogado espiritual, com letra maiúscula. Agora, por exemplo, ele se coloca como advogado nosso, advogado das nossas almas, assim diz a palavra do Senhor. Então, quando olhamos para essa questão, não é isso? Nós sempre olhamos, nós sempre enxergamos duas gerações, duas épocas. Jesus já havia uma dificuldade com relação ao seu tempo, com relação à sua geração. E ele disse: o que vou fazer, o que eu vou falar a respeito dessa geração? Não é isso? E ele falando a respeito de uma geração incontente, de uma geração insatisfeita com todas as coisas, e essa dificuldade de estar obedecendo a palavra de Deus e obedecendo também as regras de Deus, se preocupando mais com as coisas dos homens. Quando olhamos para a nossa época, quando olhamos também para a nossa geração, nós imaginamos e nós vemos, isso é inevitável, está diante dos nossos olhos, nós enxergamos também uma geração preocupada com as coisas, com os padrões dos homens. Então, quando se usa muito a expressão você, por exemplo, muitas pessoas comentam assim: não, mas é porque eu tenho amizade com Deus, eu tenho intimidade com Deus, por isso eu me refiro a Deus como você. Na verdade, nós podemos olhar para a Bíblia e perceber que não tem relação nenhuma coisa com a outra. Você é uma pessoa comum, Senhor, alguém que tem autoridade. E, por exemplo, Abraão, um amigo de Deus. Deus disse: eu não vou fazer nada sem falar com meu amigo Abraão. Vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou falar com ele. Ou seja, amigo de Deus, Abraão. Abraão sempre chamou Deus de você. Por exemplo, Elias sempre chamou Deus, Abraão sempre chamou Deus de Senhor. Quando olhamos para Elias também, aquele homem cheio de amizade com Deus, aquele homem que fez descer fogo do céu, aquela coisa toda, matou os profetas de Baal e fez uma grande revolução no seu tempo, sempre chamou Deus de Senhor. Quando olhamos, por exemplo, para Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi ungido já desde garoto,
e o rei mais conhecido do povo de Israel, e no meio de Israel, nós estamos falando do rei Davi, sempre chamou Deus de Senhor. Quando olhamos, por exemplo, aqui na frente para Jesus, Jesus nunca chamou Deus de você, mas sempre chamou Deus de Senhor. Ou seja, mas o interessante é que muitas gerações, ou há algum tempo, a geração ela é desonrada. Por que a geração é desonrada? A maneira com que se trata o seu Deus, a maneira com que se trata o seu Senhor. Então encontramos uma geração que tem visto Deus como simplesmente fosse uma pessoa comum, e não como um Senhor, alguém que é autoridade sobre si. E visto que o maior problema das nações, visto que o maior problema do mundo inteiro, na verdade, é aquele que é a solução. Porque o problema das nações, o que é? É Deus, é Jesus. O problema da nação é esse. Porque, por exemplo, toda vez que se fala em Deus, se fala em Jesus, nesse Senhor, as pessoas já começam a se incomodar, porque logo, logo vem uma regra, logo, logo vem um limite, logo, logo vem uma linha para se andar, para se traçar, não é isso? E o povo se incomoda com isso. Então a impressão que dá é que a autoridade de Deus está sendo tirada com o tempo e o povo está sendo desonrado através disso. Por quê? Porque a autoridade foi tirada e diante do Senhor nós somos honrados da maneira com que nós tratamos ao Senhor. Jesus disse para nós buscarmos para nós, passarmos para os outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Encontramos uma geração que desonra Deus com até mesmo sua expressão, com sua maneira de se achegar a Ele, e acaba infelizmente sendo desonrada por Ele, justamente na sua época, justamente na sua direção, na sua geração, aliás. Então, querido, quando nós encontramos Deus, quando nós encontramos Jesus, nós nunca podemos falar a respeito do você, mas sempre usar a expressão Senhor, até mesmo deixando de lado essas canções que parecem ser de Deus, e parecem até mesmo ser canções que trazem um certo sentimento nosso, um sentimento que nos leva a chorar, um sentimento que nos leva a ficar emocionados. Porém, a questão não é simplesmente a emoção, a questão é a essência de tudo isso, aquilo que diz realmente a canção. Então a canção pode ter milhares de palavras lindas, maravilhosas, mas para quem que está se dirigindo? Para um você ou para um Senhor? Para quem que essa canção está se dirigindo? Para quem que ela está falando? Quem que ela está reverenciando? Ou ela simplesmente está levando isso para uma pessoa comum? Se realmente temos amizade e intimidade com Deus, então Ele é nosso Senhor. Eu sou o pai do meu filho, mas eu sempre sou o Senhor dele. Eu sempre sou o Senhor da minha casa. Por quê? Porque eu sou autoridade ali naquele lugar e Ele sempre vai me respeitar dessa forma, por maior que seja a intimidade e a amizade que eu tenho com Ele e aquilo que eu tenho para fazer para Ele e por Ele. Paulo, por exemplo, sempre chamou Jesus de Senhor. Os apóstolos, os discípulos nunca chamaram Jesus de você, mas sempre se dirigiam a Jesus como Senhor. Voltando para Jesus, ele nunca disse a Deus de você. Jesus sempre foi honrado por Deus. Por várias vezes encontramos na Bíblia, para ser mais sincero e exato, por 3 vezes encontramos na Bíblia Deus usando essa expressão. Para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porém, Jesus sempre honrando a Deus e nunca deixando Deus de lado, mas sempre elevando a autoridade de Deus, o poder de Deus e aquilo que Deus tinha para fazer no meio do povo. Sempre exaltando. Jesus curava, mas dizia, olha, vai e mostra ao sacerdote quão grandes coisas Deus tem feito na tua vida. Ele se colocando menor que Deus, ou seja, mesmo sendo igual a Ele, sendo divindade também. Então, sempre vemos alguém honrando para ser honrado também, e muitas vezes encontramos uma geração desonrada, uma geração perversa, geração maligna que não consegue ter uma vida com Deus, uma geração de oba-oba, de não me rele, não me toque, uma geração que não tem compromisso com o Senhor, mas simplesmente consigo mesmo com seus compromissos, uma geração que não consegue levar sua vida adiante com o Senhor, mas sempre uma geração que põe empecilhos para servir realmente o Senhor. Uma geração que não está disposta a se entregar realmente diante do Senhor, não está disposta a honrar o Senhor, nem seus pais, nem aquilo que tem o Senhor como chamado para as suas vidas. E por isso muitas vezes é desonrado. Por quê? Porque os princípios de Deus não são honrados, ou seja, então não se honra a Deus. Então é como que se Deus não honrasse também a geração, é como se Deus não honrasse também aquele grupo de pessoas. Olha os cristãos da época primitiva, olha os cristãos da época de hoje. Os primitivos sabiam que ia morrer por causa do Evangelho, mesmo assim amavam o Evangelho. Os cristãos hoje olham para o alto, vai chover, o sujeito nem vai na igreja, ou seja, o sujeito nem ora a Deus, o sujeito não tem coragem de interceder, não consegue amar o seu próprio irmão. Então não chamamos isso de honra, chamamos isso de desonra, a própria pessoa desonrando Deus através do seu irmão, através de uma vida que não tem por compromisso assumir diante do Senhor. E muitas vezes tem chegado diante do seu Senhor que poderia fazer algo para si e por si, chamado de você, e a desonra continua.
vemos por isso uma geração que muitas vezes não está a fim de morrer pelo Evangelho, não está a fim de abrir mão pelo Evangelho, não está a fim de realmente trilhar um caminho ali mais apertado, a qual Jesus mesmo disse, caminho apertado, a porta é estreita. Mas um povo que simplesmente quer andar por um caminho que convém, porque desonra ao Senhor, não é isso? Então, é através de você, através de expressões, através de maneira de servir a Deus. E, infelizmente, uma coisa puxa a outra, um abismo chama outro, né? E o abismo acaba sendo maior do que parece. Então, parece que é uma expressão pequena, o você, né? Parece que é uma expressão tão pequena, mas é a essência e a base de tudo isso. Para quem que nós nos dirigimos? Falamos durante 2 horas, por exemplo, mas lá no final nós damos o nome da pessoa que nós estamos falando. É a referência que nós estamos dando, é a base de para onde tudo isso vai. Quando falamos tantas coisas e nos dirigimos a você, nós estamos falando a respeito da nossa base, do que nós queremos, do que nós achamos ou pensamos a respeito daquela pessoa que nós estamos enviando nossa oração, nossa canção, nosso louvor. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, nós podemos estar comentando no nosso Facebook, na nossa página, no nosso estudo bíblico, na nossa escola bíblica no lar, aliás, e com certeza iremos interagir e com certeza será bênção para as nossas vidas. Se você quiser saber um pouco mais também, escreve lá no rodapé do nosso vídeo, no nosso canal no YouTube, e estaremos passando mais algumas coisas para vocês, tá bom? Mais algumas informações, e também dá lá a sua opção, sua opinião, para que a gente possa estar falando sobre outros assuntos também, tudo bem? Então, estamos aqui com mais uma série Assim Diz o Senhor. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom, em Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Estou aqui à sua disposição. Se você quiser fazer uma visita para nós, a igreja fica na rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Você é o meu convidado. E estamos ao fim de mais uma série Assim Diz o Senhor. Deus abençoe.